Olá, espero que todos estejam bem e seguros. Eu sou Caroline Mensor Folchini, sou farmacêutica, formada pelo Instituto Federal do Paraná, no campus de Palmas. Me formei em 2013 e tenho um mestrado em Medicina Interna na área de Neurologia da Dor, no HC, na Universidade Federal do Paraná. Fui convidada hoje para conversar um pouco sobre e compartilhar, sobre a minha história, a minha vivência como farmacêutica, como pesquisadora. E quando que surgiu tudo isso, o porquê que surgiu tudo isso. Então, fazer farmácia foi um sonho, na verdade foi no que eu entendi, que eu conseguiria chegar no meu sonho. Então, foi um veículo. O meu sonho era ser cientista. E eu vi, quando eu estava no ensino médio, que para eu ser cientista, um dos meus sonhos, eu poderia usar como veículo, seria fazer a graduação de farmácia. E minha mãe também veio com alguns registros, que desde pequena eu entrava numa farmácia e falava que queria trabalhar numa farmácia. Então, tudo se cumpriu para eu fazer, no final, a minha escolher como profissão ser farmacêutica. E usar disso como um veículo para o meu sonho maior, que é ser cientista. Eu comecei a minha área acadêmica no ensino médio, onde eu fiz iniciação científica na Universidade Oeste do Paraná, no município de Francisco Beltrão, onde meus pais moram e de onde eu vim. E na época eu trabalhava com saúde coletiva. Então, desde os meus 15, 16 anos, já estava, de uma certa forma, inserida no meio acadêmico e na área de pesquisa. Fiz farmácia. Durante a graduação, eu trabalhei com iniciação científica, tanto na área de imunologia quanto na área de fisicoquímica. O foco na graduação era muito a ciência básica, pesquisa básica, que são pesquisas de bancada, onde a gente identifica algumas substâncias, onde nós testamos a questão de toxicidade, de farmacocinética, e entendemos se aquela substância tem potencial para atuar num determinado sítio, num determinado receptor. Então, o foco era, onde eu trabalhava na parte de graduação, era laboratorial mesmo, era em pesquisa de ciência básica. E casei logo após a minha formatura, em 2013, e vim para Curitiba. E quando eu vim para cá, quando eu e meu esposo escolhemos vir para Curitiba, foi também pela oportunidade que eu teria aqui de construir, seguir no meu sonho, na minha carreira de ser cientista. No início, eu trabalhei em farmácia de dispensação, um período, lá foi onde eu conheci no meu anjo, eu digo, uma pessoa muito iluminada e muito aberta, que era meu cliente, um médico, e eu tirava muitas dúvidas dele referente a medicamento, principalmente no que se diz respeito à farmacocinética. Questão de metabolismo, excreção daquele fármaco que ele ia consumir. E daí ele comentou que poderia estar me ajudando na busca do meu sonho, no objetivo, que era fazer o mestrado naquele momento. Ele me apresentou para o meu co-orientador no HC e eu comecei, então, a desenvolver um protocolo, a escrever com ele o meu projeto de pesquisa, que foi, o foco dele foi dentro da área do ambulatório da dor, na parte da neurologia, mas focada em dor, e eu saí da farmaco, porque acompanhando o ambulatório de dor, eu sentia a falta de entender o ser humano, de entender o paciente como um todo. E eu não tive isso na faculdade. Acredito que agora vocês estejam tendo farmácia clínica, um pouco mais de semiologia. Eu não tive, então eu estava sentindo essa carência. Então, acabei estudando a sensação de culpa em pacientes com dor crônica e zumbido crônico. Foi uma experiência
fantástica, porque foi onde eu tive realmente meus primeiros contatos com os meus primeiros pacientes e aprendi muito sobre esse universo doloroso e o quão doloroso é para eles. No período que eu estava fazendo o mestrado, continuei trabalhando em dispensação, em farmácia de dispensação, e no finalzinho do mestrado surgiu uma oportunidade para eu ser farmacêutica hospitalar. Lá eu fiquei no Instituto de Neurologia de Curitiba. Fiquei por 1 ano e 8 meses, se não me falha a memória. E no final, quando eu pedi para sair, que eu não aguentava fazer os plantões noturnos, surgiu uma oportunidade para trabalhar como farmacêutica em pesquisa clínica. Então, a pesquisa clínica em seres humanos, geralmente é de fase 3, tem de fase 2, tem fase 3 e fase 4. Tem vários níveis da pesquisa. Até então, antes do mestrado, eu trabalhava com pesquisa de ciência básica. No mestrado, eu comecei a trabalhar com pesquisa clínica, que envolve seres humanos. E no INC, eu comecei a manipular medicamentos que estavam para ser, que ainda não são comercializados, que estão em fase de estudo, já tem a comprovação de tolerância e de efetividade, mas a gente precisa realmente ter certeza como é o comportamento no ser humano antes de sair para o comércio. Então eu faço a manipulação, como se vocês leram algum artigo, eu acredito que sim, mas tem aqueles estudos que são duplo cegos, randomizados. É duplo cego por quê? Porque geralmente o pesquisador principal, ele não sabe qual é o braço que o paciente está da pesquisa, geralmente tem 2 drogas, e qual droga o paciente vai estar utilizando, e quem está coordenando, auxiliando o pesquisador principal também não tem essa informação. O farmacêutico, ele entra para manipular o medicamento, então ele acaba tendo essa informação, e ele é geralmente duplo cego ou tricego, porque tem mais partes dos pesquisadores que não podem saber, não pode ter esse viés de pesquisador que a gente fala. E eu trabalho fazendo essas manipulações para esses pacientes de pesquisa na área de neurologia, na área de Parkinson, de esclerose múltipla. Isso no Hospital Pequeno Príncipe, eu também trabalho com pesquisa clínica. Lá eu trabalho como coordenadora de pesquisa, então eu auxilio o pesquisador principal nas demandas para executar da melhor forma possível o protocolo de pesquisa. No INC, no HPP, no Hospital Pequeno Príncipe, eu trabalho com device, ou seja, são equipamentos que está em processo de validação para a pediatria, também na área de neurologia. E quais são os pontos positivos, né? Eu sou muito suspeita a falar da pesquisa clínica, porque eu tenho um viés muito grande, que eu queria ser cientista desde pequena. Então, agora eu sou pesquisadora, eu atuo como isso, é um meu viver, vamos dizer assim. E eu gosto muito do que eu faço, eu gosto de estar ajudando os pacientes de alguma forma, e eu sei que eu estou, juntamente com toda a equipe. Então, fazer a diferença na vida de uma pessoa é muito gratificante. E eu faço junto com toda a equipe que está envolvida nessas pesquisas. Então, assim, eu eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Pontos negativos. Não é toda a cidade que tem um centro de pesquisa. Então, você precisa ter alguns cursos na área de pesquisa clínica ou ter uma vivência com pesquisa clínica durante a sua graduação, ou tem algumas residências que você tem campos dentro da pesquisa clínica. Isso também te dá uma ideia do que é o dia a dia, a vivência, e pode te dar oportunidades no futuro. Dentro da pesquisa clínica, não tem a questão, como eu trabalho como coordenadora e farmacêutica, mas também
tem outras oportunidades, principalmente na área da indústria. Então, tem como pesquisa e desenvolvimento, tem a parte de monitoria, que é quando são empresas ou até mesmo da indústria que dá um suporte para o coordenador para que fique tudo da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível. Você pode trabalhar com a parte regulatória dentro da indústria ou até mesmo dentro de um centro. Então, tem muitas perspectivas de trabalho. E espero que vocês tenham aproveitado, né, e que a minha fala aqui impulsione ou desperte o interesse de alguém para essa área. Muito obrigada.